Olá, más notícias para os nossos irmãos argentinos. Eu fiz assim porque a Argentina fica logo aqui, fronteira com o estado do Paraná. Más notícias para os hermanos. 30.000 pessoas serão usadas como cobaias em Buenos Aires, provavelmente já em agosto, para o teste de uma vacina desenvolvida por dois multilaboratórios, a Pfizer e a BioNTech. Bem, por que os argentinos serão cobaias e não outro povo qualquer? Quem está acompanhando o meu curso, A Revolução Globalista, entenderá exatamente por quê. Mas antes preciso dar outra notícia acontecida há 2 dias atrás para que possamos ligar, fazer as devidas conexões. A notícia de 2 dias atrás, estampada no La Nación, dizia o seguinte, prestem atenção, é notícia do dia 8 de julho. Em apoio renovado do FMI, o Fundo Monetário Internacional, ao governo argentino no âmbito do processo de reestruturação de dívidas de direito estrangeiro, a diretora administrativa da organização, a búlgara Kristalina Georgieva, solicitou a colaboração dos credores privados internacionais, aqueles que emprestam dinheiro, ou seja, os grupos dinásticos, as famílias dinásticas que controlam o dinheiro no mundo. Por isso que eu falei do curso A Revolução Globalista. A matéria diz o seguinte: a economista búlgara renovou o seu pedido a esses grupos endinheirados no âmbito de uma reunião virtual que contou com membros do G20 e do Clube de Paris, do qual também participou o ministro da Economia Martín Guzmán, o ministro da Economia argentina, para que o Fundo Monetário Internacional fosse mais amigável com a Argentina, já que a Argentina está disposta a continuar pagando e rolando e pagando e rolando as suas dívidas. A reivindicação, diz o La Nación, a reivindicação do diretor-gerente do fundo, da búlgara, Kristalina Georgieva, foi feita depois que o governo argentino melhorou nesta semana a sua oferta inicial aos detentores de títulos da dívida argentina sob a lei de Nova York. Primeiro, o teatro foi o seguinte: a Argentina daria o calote novamente, não pago, não devo, não nego, mas pago quando puder. Não foi bem assim. Foi só um teatro para fazer de conta que esta volta ao FMI era contrária à vontade de Alberto Fernandes, o presidente kirchneriano da Argentina. Pois é, só que a matéria diz o seguinte: os credores privados têm que ver isso como um momento de ação, de boa vontade por parte da Argentina, e também fazer com que os credores possam ter mais, digamos, confiança no país devedor, na Argentina. Disse a diretora do FMI após uma profunda reflexão sobre o mesmo efeito do ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, que fez o mesmo teatrinho. A diretora do FMI diz: e é isso que precisamos procurar, colaboração entre os credores e devedores, de maneira racional e mutuamente respeitosa. O Banco Mundial e nós, o FMI,
Faremos nossa parte pela transparência da dívida e por uma reestruturação prudente da mesma, acrescentou ela. Reestruturação prudente. Bom, essa palavra reestruturação prudente tem muito a ver com aquilo que nós estamos chamando nesse curso, a Revolução Globalista, como reformas macroeconômicas. Vai se reformando o percentual de juros, de quanto se deve pagar por ano, ora se puxa o cinto, ora alivia-se o nó, mas vai se levando. O problema é que essas reestruturações exigem também reformas na lei dos países devedores. Como, por exemplo, um país totalmente contrário à interrupção da gravidez, de repente passa a aprová-la. Porque no bojo dessas boas negociações com o FMI, vem junto a agenda global, a agenda da ONU. E na Argentina, que está cumprindo há muito tempo com a agenda da ONU, acrescentou-se um item. Podemos agora fazer a ligação? Pois é, em agosto, os argentinos serão cobaias desta vacina desenvolvida por esses grandes laboratórios. Encontrou-se um meio termo entre o FMI e o governo argentino, mas de quebra surgiram aí 30 mil pessoas já como cobaias em Buenos Aires. Voltando para a matéria inicial, diz o seguinte: a vacinação na Argentina foi confirmada por uma declaração conjunta emitida entre as duas empresas, a Pfizer e a BioNTech, que também anunciaram que a vacina poderá estar disponível para todo mundo este ano ainda. Experiência científica e capacidades operacionais estão em jogo. Segundo o anúncio das empresas farmacêuticas, os ensaios clínicos serão realizados em Buenos Aires e serão realizados sob a coordenação do infectologista argentino Fernando Pollack. Espera-se que cerca de 30 mil pessoas participem dos testes. Daí porque o termo cobaia. A seleção de um centro na Argentina para realizar esses estudos foi baseada em diferentes fatores, que incluem a experiência científica e as capacidades operacionais da equipe do investigador principal, a investigador da epidemia na Argentina, bem como a sua experiência anterior na realização de estudos clínicos naquele país. Destacaram a Pfizer e a BioNTech. Ora, chuta-se uma pedra, hoje encontra-se 10 países tão capazes quanto a Argentina. Mas como a Argentina está nesta fase necessária de uma boa negociação com o FMI, de quebra vem este laboratório a céu aberto. E aí quem poderá fazer a devida ligação, já que ninguém comentará sobre isso? Pois é. A matéria termina dizendo: os estudos ainda estão pendentes de aprovação da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica, e dependem de uma assinatura do governo argentino. Mas é claro que haverá a tal assinatura, porque o próprio Fernandes foi comunicado em pessoa por 2 representantes desses laboratórios. O último parágrafo da matéria diz o seguinte: o presidente da nação, Alberto Fernandes, foi informado pessoalmente da intenção dos laboratórios de realizarem esses ensaios clínicos na capital do país durante uma reunião realizada na residência presidencial em Olivos, na qual estavam Nicolás Wacker, gerente-geral da Pfizer,
e o mencionado Dr. Pollock, com ligação com a BioNTech. Ao final da reunião, tanto a Pfizer quanto a BioNTech disseram que esperam concluir com sucesso até dezembro todo o teste necessário para lançar a vacina em nível global. Gostaram? Pois é. Estou sendo irônico. Isso não é para gostar ou desgostar, é para fazer uma análise fria dos fatos, a ligação evidente. Por isso aconselho, façam esse curso, A Revolução Globalista. Eu venho dizendo, o infeliz do país que busca recursos no FMI acaba se tornando escravo. E está aí mais uma prova, essa bem fresquinha. Mas a notícia triste lá dos lados da Argentina não para aí. Vamos só fazer aqui uma pequena baldeação. Muito bem, baldeação feita. A outra má notícia é a seguinte: o presidente Alberto Fernandes fez, para entrar nesse bom acordo com o FMI, o presidente tinha dito, isso em 9 de julho, portanto ontem, que era preciso melhorar substancialmente a oferta do governo argentino aos credores. E isso foi interpretado, diz o La Nación, de forma bastante otimista pelo FMI. Finalmente estamos chegando num acordo, porque o governo dobrou-se, vai pagar o que nós queremos. Acontece que, para isso, o governo argentino terá que tirar dinheiro de produtores de bens de consumo, produtores de riqueza, para manter os seus programas sociais. E aí é que está. A má notícia quer dizer o seguinte: o governo anunciou que não só repatriará dinheiro argentino espalhado pelo mundo, fruto de corrupção e assim por diante, como também aumentará o índice, o valor da aposentadoria, porque isso faz parte do seu programa social. E lembrou que, para isso, é preciso apertar o cinto sobre o produtor. O produtor de riqueza, ou seja, a livre iniciativa. É isso mesmo. O La Nación lembra, por exemplo, o caso Vicentim como um exemplo das políticas estatais que o Instituto Pátria reivindica para equilibrar o aperto, o arroxo que receberá do FMI. A outra má notícia é essa. Não basta a Argentina aprovar as agendas da ONU, não basta o argentino se tornar cobaia para a nova vacina, é preciso também sugar ainda mais a seiva, para não dizer outra coisa, dos produtores de riqueza do país, da iniciativa privada. Perceberam? Mais comunismo aguarda os nossos irmãos aqui do lado. É isso aí, meus amigos. Demos graças a Deus pela vida do nosso presidente Jair Bolsonaro. A cada dia que passa, nos sentimos mais agraciados pelo milagre de Juiz de Fora. Até depois.